gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Me conta uma coisa, o seu cliente já sumiu assim, do nada? Pois é, isso já aconteceu comigo. Mas como lidar com esse tipo de situação? E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui no vídeo de hoje. Então já aproveita para ficar aqui comigo, já deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito, porque eu vou contar o que aconteceu comigo. Bom, primeiramente eu acredito que a gente não deve generalizar esses casos, a gente deve analisar cada caso isoladamente, analisar cada situação que acontecer, para que a gente possa identificar onde está o erro nesse processo, onde a gente pode estar aprimorando o nosso processo, melhorando o nosso processo de trabalho, para que situações como essa não voltem a acontecer. Comigo já aconteceu em 2 momentos, tá? O primeiro deles foi quando a cliente entrou em contato comigo, fechou comigo o projeto, né? Fez a contratação da identidade visual, então ela assinou o contrato, fez o pagamento do projeto, e aí depois dessa etapa aí, dessa parte mais burocrática, digamos assim, de assinar contrato, fazer o pagamento, eu envio o briefing para o cliente. Até aí, beleza, porque nessa época que aconteceu isso, eu ainda não trabalhava com reuniões com o meu cliente. Hoje em dia eu já faço reunião de orçamento, reunião de alinhamento, tem várias reuniões durante o processo. E antes não. Antes a gente conversava por mensagem, era muito mais por mensagem e e-mail. Então eu enviava o briefing, o cliente respondia e acontece que eu mandei o briefing para ela e não veio retorno. E passou uma semana, passou 2 semanas, e como eu tava atolada de trabalhos ali, eu acabei não cobrando ela. Eu deixei, bom, ela deve estar pensando, porque às vezes o cliente demora um pouco mais para responder o briefing. Tem outras pessoas que também fazem parte da empresa que querem participar, então eu deixei. Só que eu fui vendo que tava passando tempo demais. E acontece que se passaram alguns meses e nada da cliente me retornar. Poxa, a cliente já tinha assinado o contrato, já tinha feito o pagamento e ela tava na fase mais importante, que era a etapa do briefing. E ela não me enviou aquele briefing, então eu entrei em contato com a cliente para saber. Inclusive eu nem estava em contato direto com a dona da empresa, eu estava em contato com outra pessoa que era responsável, porém essa pessoa não estava mais na empresa. E aí a dona da empresa até acho que nem deu bola para essa questão da identidade visual, foi resolvendo as outras coisas do negócio dela e deixou de lado essa questão da identidade visual. Por isso que eu não estava tendo retorno. E quando eu entrei em contato com essa minha cliente, a dona da empresa, eu percebi que não era a vontade dela ali de dar continuidade no processo, não estava demonstrando interesse em fazer a identidade visual. E aí eu decidi, bom, então me passa os seus dados bancários que eu vou fazer a devolução dos valores e aí pronto. Porque o que acontece, pessoal? Se o cliente não estava demonstrando interesse, por mais que tivesse feito o pagamento, né? Era uma outra pessoa que estava cuidando dessa situação de desenvolvimento dessa identidade visual. A cliente não ia prosseguir com aquilo ali, eu achei melhor por encerrar ali naquele momento, fazer a devolução do valor integral. Como eu não tinha trabalhado neste projeto, eu fiz a devolução integral para essa cliente. Então esse foi um dos casos que a cliente sumiu. Eu enviei o briefing e a cliente nunca mais me retornou. Já no segundo caso que aconteceu comigo do cliente sumir, foi diferente. A cliente fez contato comigo, tinha gostado muito do meu trabalho, ela tava com um projeto muito legal que eu tava super empolgada pra trabalhar, era uma coisa diferente que eu ainda não tinha feito. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não quero expor ninguém. E aí, ela tava super empolgada, fez o pagamento, assinou o contrato, tudo direitinho, enviei o briefing pra ela, respondeu o briefing, eu trabalhei no projeto, montei a criação, fiz a apresentação e enviei essa apresentação pra ela. Tanto é que ela olhou, ela gostou bastante, pediu alguns ajustes ali, nada muito de refação, foi mais alguns ajustes mesmo, e eu fui trabalhar nessa parte do ajuste. E aí eu sempre dou um prazo pro meu cliente para que eu possa trabalhar nesses ajustes, né? Então, depois que eu fiz os ajustes, eu mandei novamente para ela. Ela sumiu. E assim, é super normal às vezes o cliente demorar um pouquinho para dar retorno, porque ele tá analisando, porque ele tá vendo. Eu até digo pro meu cliente, olha, analisa com calma para ver se é isso mesmo. É uma decisão muito importante, que é a identidade visual da sua empresa, do seu negócio. Então eu sempre dou um tempo ali pro meu cliente a analisar, né? Até porque também às vezes tem essa questão de outras pessoas envolvidas no negócio e também precisam dar a sua opinião, precisam ver se aquilo ali está representando a marca de todos eles. Então eu esperei a cliente me dar o retorno naquela semana que eu tinha enviado a apresentação dos ajustes que eu tinha feito e ela não me retornou. Aí eu entrei em contato por e-mail, perguntando. A gente também estava trocando mensagem no WhatsApp e às vezes até mesmo no Instagram. E aí eu tava mandando mensagens para ela: oi cliente, tudo bem? Conseguiu analisar lá, ver os ajustes? Não tem problema.
problema. Se você quiser que a gente ajuste mais alguma coisa, a gente faz. Então, assim, eu me deixei disponível. E eu também queria saber se ela já tinha um retorno. Mesmo que fosse assim, Fernanda, eu quero ajustar outra coisa, Fernanda, não. Ok, mas eu queria ter um retorno dela. E eu não tava conseguindo contato com ela de jeito nenhum. E assim, pessoal, se passaram meses. Eu acho que mais de 6 meses sem ela conseguir me retornar. E eu entrando em contato por telefone, por WhatsApp, por e-mail e por Instagram. E eu comecei a ficar preocupada com essa situação, achando que tinha acontecido alguma coisa até mesmo com ela. Eu mandava, mesmo assim, eu continuava mandando os e-mails, pedindo ali algum retorno, se ela já tinha algum retorno, que eu tava tendo dificuldade de entrar em contato com ela, que se ela conseguisse, que ela me desse algum retorno. E acontece o seguinte, a gente também não pode ficar preso com um projeto inacabado, um projeto ali no meio do caminho para sempre. A gente precisa dar continuidade, a gente precisa abrir a agenda para trabalhar nos outros projetos, nos outros clientes que estão chegando. E tem uma coisa assim que estava prendendo a minha agenda para ter um retorno daquela cliente, porque precisa fechar os materiais, fechar todos os arquivos para fazer entrega, fazer manual. Então eu precisava fechar aquele projeto. É como se a gente fechasse um ciclo, né? Atendi aquele cliente, desenvolvi o projeto, vamos fechar esse ciclo para vir o próximo e assim vai. E aí que entra um detalhe muito importante. Na época eu já trabalhava com contrato e eu fui reler o meu contrato para ver as cláusulas lá, se tinha alguma coisa, se eu tinha adicionado alguma coisa em que eu podia fechar o projeto, já que eu não estava tendo o retorno dela, para fazer o envio. E por sorte, eu adicionei uma cláusula assim. No meu contrato, eu adicionei uma cláusula que após 30 dias, sem ter o retorno do cliente para alguma aprovação ali sobre o projeto poderia ser encerrado e entregue como ele estava, já que o cliente não deu o retorno dentro do prazo estipulado. E como tinha essa cláusula no meu contrato, eu decidi por encerrar este projeto, né? Então, entrei em contato novamente ali por e-mail em todos os canais que eu tinha contato com ela para informar que já tinha passado muito tempo, que eu não estava conseguindo retorno com ela, que eu precisava encerrar aquele projeto, fechar os materiais para fazer a entrega. E aí que eu iria fazer isso, tá? Eu ia providenciar todo o fechamento dos arquivos para fazer a entrega do projeto com aquele ajuste, mesmo ela não tendo aprovado. Aguardei ela me retornar mais um pouquinho, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não quero atrito com cliente, eu não quero atrito com pessoa nenhuma. Eu quero desenvolver meu trabalho, tudo que eu quero é que o meu trabalho, que ele seja eficiente para a marca do meu cliente. Então assim, eu sou uma pessoa muito paciente, principalmente nesse caso aí, para vocês verem, eu aguardei mais do que 30 dias, eu aguardei uns 6 meses a cliente me dar um retorno. E aí, finalmente, ela me retornou. Ela acabou me dizendo ali que perdeu o e-mail, que a conta foi hackeada, perdeu o WhatsApp, ela perdeu todos os contatos ali que ela tinha com outras pessoas, que o projeto aí nesse meio do caminho acabou tomando outro rumo, que ela não ia dar continuidade com a empresa dela, mas que eu poderia fazer a entrega para ela, até porque ela já tinha me contratado, já tinha desenvolvido, já tinha sido feito o pagamento e mesmo ela não utilizando o projeto, ele já estava pronto. E foi o que eu fiz. Então, depois de muito tempo consegui que ela tivesse ali me dado o retorno, fechei os arquivos e fiz a entrega para ela. E como eu criei o projeto, trabalhei no desenvolvimento dos arquivos, não teve devolução de valores. Até ela nem me questionou sobre isso, ela super entendeu, ela super conseguiu entender isso. Tem pessoas que não entendem, né? Tem pessoas que vão aí brigar porque, não vou usar o projeto, quero meu dinheiro de volta. Poxa, mas já foi desenvolvido. E por isso é super importante trabalhar com contrato de prestação de serviços. Esse é um tipo de situação que a gente nunca pensa que vai acontecer. Poxa, o cliente pagou, o cliente estava interessado, estava super feliz, super empolgado com a identidade visual, com o que estava sendo construído, e aí do nada para de responder. Então isso é uma coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer. Eu nunca imaginei que fosse acontecer. Mas como eu trabalhava com contrato, eu tive essa precaução aí, eu pude fechar esses arquivos e fazer a entrega. Gente, se tiver algum barulho aí de fundo, relevem, tá? Meu vizinho decidiu cortar a grama dele agora, mas esse é o único tempo que eu consigo gravar o vídeo, então foca aqui no assunto, tá bom? Então é o seguinte, isso que aconteceu comigo, principalmente nesse segundo caso, né, que a cliente aprovou a primeira parte ali do projeto, pediu ajuste, enfim, poderia ter sido muito pior se a cliente tivesse feito o pagamento de metade do projeto antes e metade na entrega, metade depois de pronto, enfim, poderia ser muito pior se eu cobrasse por partes o valor do projeto. Como eu cobro antes, eu tenho aí essa segurança de conseguir receber o valor pelo meu trabalho. Se eu cobrasse metade antes e metade depois, e se a cliente estivesse agindo também um pouco ali de má fé, ela poderia falar, não vou te pagar o restante porque eu não vou dar continuidade nesse projeto, porque isso, porque aquilo.
aquilo. Enfim, poderia virar uma outra situação. E como eu tenho essa segurança, eu trabalho com contrato, eu tenho todas as cláusulas direitinho e o cliente faz o pagamento do projeto antes. Então eu não saí prejudicada nessa situação. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu quero que vocês estejam atentos, que vocês procurem ter essa segurança no trabalho que vocês desenvolvem, que vocês trabalhem com contrato, principalmente o contrato de prestação de serviços, para que vocês não caiam em situações como essa, ou se cair em alguma situação como essa, coloca lá, prevê isso no contrato para um próximo cliente para não acontecer essa mesma coisa. A gente precisa estar atento a tudo que acontece. Às vezes a gente pensa, não, impossível o cliente desistir, sumir do nada. Aconteceu comigo. E depois desses casos aí que aconteceram comigo, isso não voltou a acontecer, né? Porque eu já tinha uma cláusula lá no meu contrato. Então, assim, são algumas coisas que podem acontecer, como também podem não acontecer. Então é bom a gente estar preparado. E pessoal, se vocês ainda não têm um contrato de prestação de serviços, se ainda não tem um processo mais organizado, né, um briefing bem estruturado, um modelo de apresentação de projetos, se liguem porque eu tenho 2 produtos digitais que podem ajudar vocês nessa fase, nesse momento que vocês estão vivendo, tá? Um deles é um kit com materiais editáveis, tá? Que é o Combo do Designer. Nesse Combo do Designer tem o modelo de contrato de prestação de serviços que você consegue editar, adicionar suas cláusulas, fazer as modificações necessárias. Tem também um modelo de briefing, para você ter um briefing mais estruturado para a criação dos seus projetos. Tem um modelo de proposta de orçamento e um modelo de apresentação de projeto, tá? Esses modelos são editáveis tanto no Illustrator quanto no Corel. Então, esse kitzinho, esse combo do designer, são só materiais que você consegue baixar e editar. Mas eu tenho também um treinamento, que é o processo além do design, que eu falo mais sobre as partes dos processos, da gente entender a nossa persona, de como a gente pode trabalhar essa fase dos processos, de organizar a nossa casa mesmo, de trabalhar com contrato, de montar nossa proposta, de montar uma apresentação atrativa para o cliente. Então, tem também os modelinhos, tá? Desses documentos todos, porém tem aulas explicativas, tá? Então, eu vou deixar o link desses meus 2 materiais, meus produtos digitais, para que vocês possam conhecer aqui no box de informações. E se tiverem alguma dúvida, é só me chamar aqui nos comentários que eu explico tudinho. Bom, foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal se não for inscrito para não ficar de fora dos próximos conteúdos que eu vou trazer. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!